Meu nome é Eduardo Antunes e hoje eu vim aqui contar um relato acontecido com meu avô Francisco, lá pelos remotos anos de 1960. Meu avô naquela época morava em um sítio no interior de Minas Gerais, juntamente com sua esposa e seus 3 filhos. Exatamente assim o meu avô sempre contava. Quando eu era mais jovem, as coisas estavam muito difíceis lá em casa. E eu trabalhava muito na roça, plantando milho, feijão, batata doce e também tinha que caçar para garantir mais comida para a mesa da minha família. Só caçava por necessidade e sobrevivência mesmo. Naquela época, eu saía para caçar e às vezes ficava uns 2 dias no meio da mata sozinho. Aproximadamente 9 quilômetros da minha casa tinha uma floresta que eu ia ficar de espera. E quase sempre eu era bem sucedido na caçada. Numa determinada manhã nublada, me investi como um caçador experiente que eu era. Peguei meu facão, a lanterna, cabaça d'água, fumo, essas coisas de caçador, e saí pela estrada de terra que levava até a densa floresta. De posse da minha espingarda de confiança pendurada no ombro, eu seguia tranquilamente, ansioso para uma caçada proveitosa, pois as coisas lá em casa estavam feias, e se eu conseguisse abater um porco do mato, ou quem sabe um cervo, minha família teria uma mistura diferente na comida por algumas semanas para frente. Enquanto eu caminhava, as paisagens bonitas e magníficas enchiam meus olhos de admiração, um raro momento de alegria, longe do sol excessivamente quente dos dias de trabalho na roça daquela região mineira. Aquele dia, porém, o clima estava ameno. Eu caminhava olhando o céu e ouvindo o canto da passarada. Eu não parava de imaginar como aquele lugar podia ser tão bonito e confortante durante o dia. Naquele dia, eu resolvi que ia em uma parte mais longe e desconhecida da floresta, pois estava cada vez mais difícil de conseguir caça grande na parte da floresta que ficava mais próximo da minha casa. Andei aproximadamente umas 2 horas até chegar no início daquela selva isolada. Adentrei por uma antiga trilha de animais e fui me enveredando para o coração daquela floresta. Minha caminhada me levou a uma cabana abandonada numa parte isolada e desconhecida da floresta. O estado deteriorado e decadente despertaram minha curiosidade. A cabana em questão não tinha porta e ficava aberta, mas dava para me abrigar da chuva e do frio. Entrei com cautela, espiando pelos cômodos sombrios em busca de pistas. Queria saber se outro caçador estava usando aquele abrigo. O ar estava impregnado de um silêncio perturbador. Enquanto isso, tábuas rangiam sobre os meus pés. Logo mais ao fundo da cabana, havia um velho fogão a lenha, e pelo estado das cinzas e do carvão, ficou claro que alguém esteve ali algumas semanas atrás ou menos. Em outro cômodo, encontrei uma esteira de palha e 2 panelas amassadas e velhas. Saí para observar as proximidades do local e mais para frente, cerca de uns 2 quilômetros da cabana, encontrei uma grande lagoa de águas escuras e fiquei por ali, observando se tinha peixes para eu tentar pegar algum. E foi aí que de repente avistei um homem estranho. Ele tinha cabelo grande, sujo e era todo barbudo e com os dentes quebrados e podres. O sujeito em questão estava lavando seu rosto do outro lado da lagoa. Se lavava e ria sozinho bem baixinho. Sua aparência era muito sombria e totalmente desleixada. Logo pensei, para uma pessoa viver sozinho em um lugar isolado assim, bom sujeito não deve ser. Com minha espingarda em punho, me preparei para qualquer eventualidade, consciente de que encontrar alguém desconhecido em um lugar tão remoto era muito perigoso, ainda mais se tratando de um ser com aparência tão sinistra. Eu observava aquela cena, escondida atrás de um imenso pé de jatobá,
a cerca de uns 30, 40 metros de distância do homem. Ele pareceu não me notar e eu saí sorrateiramente de volta para a cabana. Naquele final de tarde, consegui abater um coelho. Ele tinha um tamanho médio e era a conta do meu jantar e do almoço do dia seguinte. Acendi o velho fogão a lenha da cabana e com meu facão cortei uns galhos secos e fiz uma boa brasa para assar o coelho. À medida que o sol começava a se pôr no horizonte, a atmosfera ao meu redor se transformava lentamente. As sombras se alongavam e uma aura de mistério se instalava no ar. A bela floresta bonita e aconchegante de mais cedo agora parecia levar a um mundo obscuro e misterioso. Para ficar em um lugar daquele sozinho ao escurecer, o sujeito tinha que ter muita coragem, e eu tinha, e outra. A necessidade me obrigava a ter. Assei aquele coelho e a carne estava saborosa demais. Afinal de contas, o melhor tempero é a fome. Logo depois, tomei uns goles da pinga que eu carregava no embornal e fiquei fumando um cigarrinho de palha, deitado na esteira de palha até o sono chegar. Quando foi mais tarde, umas 9 horas da noite, escutei uns gritos extremamente altos e longe. Os gritos eram fortes demais para ser de uma pessoa normal. E eu pensei, deve ser aquele homem estranho. Ele, por certo, deve ser maluco. Na verdade, depois de ter tomado uns goles, eu nem liguei, e logo os gritos pararam. E outra, eu não iria voltar para casa sem uma boa caça nas mãos. Bem, pelo menos foi isso que eu imaginava. Quando foi ainda mais tarde da noite, começou um vento muito forte que balançava a cabana de um lado para o outro, e eu pensei que o vento ia jogar a mesma no chão. Não demorou muito e o vento diminuiu e começou a dar uns pingos de chuva bem grossos e a chuva torrencial caiu de vez. Com a chuva veio relâmpagos e trovões fortíssimos. Cada trovão era um susto e cada relâmpago transformava aquela noite escura em dia por um segundo. Fiquei por ali deitado e fumando meu cigarrinho de palha, contemplando aquela noite fantasmagórica no meio daquela mata remota. Logo mais, a chuva passou e o restante da noite foi tranquila. No outro dia, dando uma volta em outra direção da floresta, vi muitas pegadas de porco do mato e já me animei. Decidi na hora que eu ia ficar de tocaia logo mais à noite. Quando chegou o final da tarde, voltei para o local onde tinha visto o rastro dos porcos e subi numa árvore de uns 3, 4 metros de altura e fiquei esperando. O tempo se passou e eu naquela árvore, e quando deu cerca de umas 6 horas da tarde, já estava começando a escurecer. Eu escutei passos nas folhas e já me animei, pensando que eram os porcos que já estivessem vindo. E realmente era mesmo. 2 javalis grandes passaram correndo próximo à árvore que eu estava, mas não deu tempo de atirar. O mais estranho é que os passos continuavam no mesmo lugar que eu havia escutado minutos antes. Foi quando, de repente, eu vi a uns metros da árvore que eu estava, aquele homem estranho e maltrapilho novamente. Ele ia passando de lado em relação à posição em que eu me encontrava, e como da primeira vez, ele pareceu não me notar. Aquele maldito sujeito andou mais alguns metros e abaixou a cabeça e parecia conversar e rir baixinho. A única coisa que eu entendi daquela conversa toda me deixou aterrorizado, mesmo eu sendo um caçador corajoso. O maldito disse as seguintes palavras, sem olhar na minha direção: "É bom demais quando a presa vem até a fera astuta. Tem dias que o caçador vira a caça." Falou essas palavras doentias, saiu dando gargalhadas e correndo numa velocidade espantosa para o meio da mata densa. Nesse meio tempo, a penumbra deu lugar à noite definitiva, e com ela surgiu uma imensa lua cheia que brilhava no céu, que permitia uma boa visão ao meu redor. Não deu 5 minutos e começou aqueles gritos horrendos novamente. Aqueles gritos pareciam os gritos de um ser humano,
mas eram animalescos ao mesmo tempo e eram altos e terríveis demais da conta. De pouco a pouco, aqueles gritos grotescos foram se transformando em um uivo amedrontador e se aproximando cada vez mais da árvore baixa que eu me encontrava. Não demorou muito, e o que se revelou era uma criatura demoníaca, uma fera macabra de olhos vermelhos e com uns 2 metros de altura aproximadamente, com garras e presas enormes. Aquele ser era a criatura que os mais velhos falavam e eu até então não acreditava. Não restavam dúvidas. Aquilo era um lobisomem. Aquela figura era totalmente sinistra e grotesca. Com alguns saltos, aquela aberração chegou bem embaixo da árvore que eu estava e ficou me olhando, rangindo suas enormes presas e rosnando. De repente, a criatura começou a dar enormes saltos, tentando me pegar, e já estava quase conseguindo, porque, como eu já havia dito antes, a árvore em que eu me encontrava não tinha mais do que 3, 4 metros de altura. Teve uma hora que as repugnantes garras daquela fera horrenda chegou a rasgar a barra da minha calça, e no desespero deixei minha espingarda cair no chão. A fera continuava a pular e se jogar contra a árvore que eu estava, e de repente, no momento do desespero, lembrei do meu velho facão, tirei o mesmo da bainha e esperei uma nova investida da fera. Aí, quando o monstro voltou a pular, eu dei uma facãozada de encontro com aquela besta horrenda. Aquele bicho horrendo soltou um enorme uivo e saiu correndo, tropeçando e caindo para dentro do mato. Uma coisa horrível de se ver. Esperei a fera se distanciar e, quando seus gritos estavam mais longe, aproveitei e pulei da árvore. Peguei minha espingarda e passei a bandoleira nas costas, peguei a lanterna e, naquele suspense aterrorizante, comecei a procurar uma árvore mais alta e segura, pois sabia que a criatura poderia voltar e aquela árvore que eu estava minutos antes era muito baixa e eu só não fui pego por sorte. Naquela altura já não dava mais para ouvir o barulho daquele maldito lobisomem. Andei uns 100 metros em direção oposta em que a fera tinha ido e vi um pé de jenipapo de mais ou menos uns 6 metros de altura. E meu coração se encheu de esperança, pois eu sabia que caso eu conseguisse sobreviver àquela noite alucinante, durante o dia eu teria muito mais chances de sair daquele maldito lugar com vida. O suspense nessa hora era tanto que eu suava frio e meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. O medo e o terror era indescritível. Me aproximei da árvore e, quando me preparava para subir, só escuto aquele rosnado macabro e aquele monstro astuto e horrendo se jogando sobre mim. Naquela hora eu pensei que seria o meu fim, mas por um golpe de sorte, a fera, na ganância de me pegar, me derrubou, mas passou direto e se embaraçou por uns instantes em uma moita de cipó e macambira, cerca de uns 3 metros para frente. Não perdi tempo e já comecei a subir no pé de jenipapo, e aquela criatura monstruosa só se debatendo e rosnando ferozmente numa cena absolutamente doentia. Não demorou muito e o lobisomem conseguiu se desvencilhar daquela quiçaça toda. Tentou subir na árvore, mas como ele era todo desengonçado e de pernas tortas, ele não conseguiu. Foi nessa hora que eu peguei minha espingarda, fiz mira e atirei em direção do peito daquela fera de olhos vermelhos igual brasa. O monstro deu mais um de seus urros grotescos e saiu correndo novamente para longe. Aquela noite insana foi a mais longa da minha vida. Foi um verdadeiro pesadelo acordado, e quando começou a raiar o dia, a esperança de sobreviver veio junto com o pouco de luz daquele início de manhã. Quando era por volta das 7 horas da manhã, que os pássaros, grilos e sapos faziam aquela algazarra toda, eu tomei coragem de descer da árvore.
Tive um pouco de dificuldade de achar o caminho que levava até a estrada principal e, enquanto percorria o caminho de volta, minha mente ecoava com a lembrança assustadora daquela experiência alucinante. A cabana abandonada, o homem estranho e a transformação em uma criatura demoníaca. Tudo isso parecia ter saído de um pesadelo. A floresta revelava seus segredos mais sombrios e a fera macabra me mostrava o quão perigoso e imprevisível a noite poderia ser. Finalmente, saí daquela floresta, encontrando a luz suave do sol da manhã, fora do domínio mortal daquela fera maldita. Minhas pernas tremiam e meu corpo estava exausto, mas a sensação de alívio ao deixar aquele lugar sombrio para trás era indescritível. A lição de vida que eu tirei daquele episódio de terror foi que a floresta guardava segredos que a mente humana mal conseguia compreender, e a experiência que vivi me tornou um homem muito mais cauteloso e muito menos corajoso, pois quando a gente é jovem, não pensa muito, ainda mais um caipira lá dos interior feito eu. Acabei aprendendo limites na marra e na base do medo. Depois daquele episódio, nunca mais saí para caçar e com o passar dos anos, meus filhos foram crescendo e me ajudando e nossa família foi prosperando. Depois de mais uns 5 anos, compramos um sítio grande, mais perto da cidade e nunca mais voltei por aquelas bandas.